Olá, amados, estamos em mais uma edição do nosso programa A Igreja Quer Saber. E para nossa alegria, estamos aqui novamente com os meus companheiros, pastor Reginaldo Cruz e pastor Marcel Rocha. O pastor Edmar hoje não está presente por motivos pessoais, mas nós estamos aqui para trazer para você a mesma palavra de sempre, trazendo a palavra de Deus para a sua vida. Então, fique ligadinho, porque o nosso programa já está no ar. Muito bem, retornamos aqui com o nosso programa e hoje nós temos um tema muito especial para tratar com vocês. Existe maldição hereditária? Uma pergunta para que nós possamos aqui ao longo desse programa estar respondendo. Eu gostaria de cumprimentar inicialmente aqui os nossos amigos, pastor Reginaldo Cruz e pastor Marcel Rocha, e dizer da nossa alegria de poder compartilhar com os nossos telespectadores a palavra do Senhor. Bom dia, paz do Senhor, pastor Reginaldo. Pastor Fabiano, bom dia. A paz do Senhor, pastor Fabiano, pastor Marcel. A alegria é nossa, né? De sempre estarmos aqui nos edificando e contribuindo para a edificação de todos aqueles que acompanham o programa A Igreja Quer Saber. Muito bem, pastor Marcel. Paz do Senhor, pastor Fabiano, pastor Reginaldo. Mais uma vez aqui estamos, né? Na ausência do pastor Edmar, né? Mas é isso aí. Que Deus abençoe todos que estão nos assistindo, que estão nos acompanhando também nessa trajetória da Igreja Quer Saber, né? Também quero agradecer ao Ministério Vila Nova, que nos dá esse apoio, né? E a todos. Obrigado. Muito bem, esse programa é um programa da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, do Ministério Vila Nova. Nosso pastor-presidente, pastor Josué Gouveia, que é um grande apoiador e incentivador deste programa. Quero mandar um abraço aqui para todos aqueles que nos assistem, tanto no Brasil como fora do Brasil. Temos a participação dos nossos queridos telespectadores aí toda semana. E para nós é uma alegria muito grande de ter vocês nos assistindo. Hoje, como eu já anunciei, falaremos sobre maldição hereditária. Existe a maldição hereditária? Então, para começar, eu quero ler um texto bíblico aqui na palavra do Senhor, que se encontra no livro de Romanos, onde Paulo escreve e diz assim: portanto, agora nenhuma condenação há para que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Esse tema é muito polêmico, né? E nós vemos aí principalmente os movimentos neopentecostais, na sua grande maioria, os movimentos neopentecostais exploram muito a ideia da maldição hereditária. E para começar, nós queremos aqui perguntar para os nossos amigos, nossos teólogos aqui, o que é maldição hereditária, pastor Marcelo? Olha só, essa é uma pergunta que eu posso te responder, não é uma pergunta que eu vou responder muito fácil, porque nós sabemos que existe uma gama de pessoas que acreditam na questão da maldição hereditária. Mas nós vamos tentar aqui explanar, né, para poder ficar bem claro para as pessoas. Eu vou ser bem objetivo, qual é a linha que realmente invoca essa visão da maldição hereditária. A linha é o seguinte: a pessoa, ainda que tenha aceitado a Jesus, pode herdar essa maldição hereditária, né, dos seus parentes, dos seus passados. Então, aceitou Jesus, essa é a visão mais polêmica, porque ainda que tenha Jesus como seu Senhor e Salvador, eles creem que essa pessoa pode ter uma maldição hereditária, né, tipo uma maldição satânica, demoníaca sobre a vida deles. Então, esse é o ponto central da maldição hereditária. E, de antemão, nós cremos que não existe maldição hereditária para aqueles que estão em Cristo Jesus, e nem maldição hereditária antes de Jesus. Nós cremos que existe maldição pela desobediência a Deus, né? Lógico. Todo aquele que desobedece a Deus, ele vai pagar por sua desobediência. Então, a maldição hereditária, na verdade, eu posso dizer que é uma falácia, né, pseudo-teológico, né, que realmente tira a estrutura da graça de Deus, da suficiência de Cristo sobre a nossa vida e sobre a igreja.
Então, isso é um problema que nós temos que estar sempre atento e sempre estar atento para saber se realmente isso está certo ou errado. Porque muitas pessoas falam assim, eu não acredito em maldição hereditária, ok. Mas na prática, nos parece que elas acreditam. Por que eu falo isso, pastor Fabiano? Não sei se vocês já observaram que tem muitas pessoas nas igrejas que já aceitaram Jesus, né, como seu Senhor e Salvador, têm uma vida com Deus e muitas vezes se sentem, como se diz, endemoniadas, né? Então vão lá à frente para as pessoas expulsarem o demônio dela. Porque se isso acontecer, na verdade, eles estão dizendo assim, eu acredito nessa maldição hereditária, que eu posso ficar possesso, endemoniado, né, ainda que eu tenha Jesus, né? Então, a questão da maldição hereditária decorre desses pontos. Primeiro, eu entendo o seguinte, a maldição hereditária, ela quebra alguns pilares do cristianismo, da graça de Deus, da suficiência de Cristo, né, do amor de Deus, da morte vicária de Cristo. Então, quebra isso, porque senão não teria sentido nenhum, né, nós aceitarmos Jesus. É evidente que quando nós falamos de maldição hereditária, muitas pessoas confundem muito com questões genéticas, né? Que às vezes um pai passa para um filho, problema de pressão alta, problema de hipotiroidismo, hipertiroidismo. Isso acontece, faz parte, né, da questão da herança genética. Herança genética. Isso aí não é isso. É outra coisa. É outra coisa. Então as pessoas... E vocês alegam e evocam que o mundo espiritual, como se houvesse esse sentido de maldição hereditária. Tipo assim, uma mãe tem uma doença, tem sífilis, né? É lógico, é evidente que ela vai ter o bebê, o seu bebê vai ter sífilis. Ninguém tem dúvida disso. Mas isso aí não é maldição hereditária, né? Isso, na verdade, é o efeito da doença, né, que a mãe adquiriu e que passou para seu filho. Genético. Então, esse é um ponto que nós temos que esclarecer. E até isso, né, pastor Reginaldo? A questão da pessoa acabar ficando pensando nessas coisas causa um sofrimento nela, né, em função disso. E a maldição hereditária, para os defensores dela, que acreditam que isso exista, também evocam a Bíblia nesse sentido. O que nós podemos dizer para os nossos espectadores nesse sentido? É que eles não estão debaixo de maldição e também não estão debaixo de maldição hereditária, né? Já que ela, pelo que nós falamos aqui, o pastor Marcel falou não existe. Que a maldição hereditária seria a transferência dos pecados dos pais para os filhos. Em outras palavras, os filhos herdam as mazelas, né? As desgraças, os pecados, né? As maldições dos seus pais. Seria dizer o seguinte até, pastor, se a gente pode usar uma comparação dessa, se eu estiver errado, me corrijam, mas digamos que o meu pai cometeu um crime, né? E ele ter cometido um crime, é claro, exemplificativo aqui, eu também teria que responder pelo crime dele. Seria mais ou menos linha. Nessa direção. As pessoas que defendem a doutrina da maldição hereditária, como o pastor Marcel já adiantou, é uma pseudo-teologia, elas encontram, por exemplo, elas mesmas encontram subterfúgio, segundo elas, na Escritura, textos igual ao Êxodo 20, que agora há pouco a gente pode explicá-lo, mas só esclarecendo às pessoas que nos assistem, pastor Fabiano, existe maldição, e existe bênção. Então está bem claro na Escritura a bênção e a maldição. A bênção oriunda da obediência e a maldição oriundo da desobediência. Então, Deus abençoa, Ele pode abençoar sem nenhum problema. Ele, se Ele quiser, Ele é livre também para amaldiçoar. Isso está bem claro na Escritura. Então, bênção e maldição existem, mas não significa que as pessoas estão debaixo de bênçãos ou de maldição. O próprio Salomão disse que não há maldição sem causa. Em outras palavras, qual é a causa de qualquer ou toda maldição? É o pecado. Então é o pecado que produz a maldição na pessoa. Então maldição é uma coisa, maldição hereditária já é uma invenção teológica. Então o pessoal da maldição hereditária, pastor Fabiano, eles criam uma narrativa dizendo que aquela família que há 2, 3 ou mais gerações enfrenta problemas de suicídio. É porque existe um demônio lá na geografia, no mapeamento espiritual dessa família que está acompanhando os bisavós, os avós, os pais e agora está nos filhos. Então tem que quebrar esse demônio do suicídio, né? É claro que a Bíblia não conhece esse demônio, né? Mas algumas
perspectivas evangélicas, você conhece o demônio do suicídio. Né? O suicídio tem mais a ver com um problema existencial, ou como disse o Durkheim, né, um problema social. Né? É um problema das sociedades antigas e modernas, o suicídio. Então, a pessoa, por exemplo, ela enfrentou um divórcio hoje. Significa que é porque o pai, os avós também praticaram o divórcio. Ou seja, isso está distante da verdade das Escrituras, né? Porque pode ter vários problemas de suicídio em uma família, pode ter problemas de divórcio, mas isso não significa que há uma transferência. As pessoas que defendem a teologia da maldição hereditária, eles gostam muito, pastor Fabiano e pastor Marcel, de Êxodo capítulo 20, no versículo 5. Primeiro que Deus não está falando de maldição, ele está falando de imagem, de escultura, de idolatria. Aí ele diz no versículo 5, não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Ou seja, a Bíblia não está falando que é um demônio que visita a maldade dos pais do filho, quanto a idolatria, né? Quanto a idolatria. Mas não é o demônio que visita, não é o diabo que visita. Aqui o texto está dizendo, é Deus quem visita a maldade dos pais dos filhos, até a terceira e quarta geração, claramente daqueles que aborrecem ao Senhor, que estão debaixo da ira do Senhor. Mas há uma conjunção adversativa no texto, dizendo, mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Enquanto ele é livre para visitar até a terceira e quarta geração, a maldade dos pais dos filhos até a terceira e quarta geração, o texto diz claramente, mas ele faz misericórdia, visita com misericórdia até 1000 gerações. Muito bem, nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. CEPEGO, venha para o Seminário Pentecostal de Goiás. Cursos: Teologia Ministerial Presencial, Básico em Teologia Presencial por Extensão, Básico em Teologia por Correspondência, Gestão Pastoral, Missiologia, Capelania. Estamos esperando por você. Rua 215, número 293, Setor Leste, Vila Nova. CEPEGO, ensinando para uma nova vida. Se inscreva no canal Casamento no Altar e você vai receber um vídeo diariamente com dicas de relacionamento para casais, vídeos de 2 minutos com conteúdo do seu dia a dia que vão fazer toda a diferença no seu casamento. Não perca tempo, se inscreva no YouTube ou pelo número 998221590. Casamento no Altar, fazendo a diferença no seu dia a dia para você e sua família. Estamos de volta aqui com o nosso programa A Igreja Quer Saber, e hoje nós estamos falando sobre maldição hereditária. Já falamos o que é. Agora, essa questão, pastor Marcel, que nós estamos debatendo, quando nós olhamos, o pastor Reginaldo Cruz colocou algo aqui bem importante mesmo, de que na observação do comportamento das pessoas e nos próprios defensores da ideia da maldição hereditária, existe aquele pensamento, porque na minha família aconteceu suicídio, vai acontecer com o ciclano, com o beltrano, aconteceu o divórcio, vai acontecer com o ciclano, beltrano, ou aconteceu uma outra situação. Aqui foram 2 exemplos, né? Apenas realmente exemplificativos, mas outras situações também podem acontecer. Na realidade, o que a gente observa que esses comportamentos que se repetem estão mais ligados ao ambiente com que aquela pessoa vive, que favorece esse pensamento, que favorece essa situação. Recentemente eu li uma pesquisa que, por exemplo, num país aí, o índice de suicídio é muito grande, é altíssimo, e que as pessoas, quanto mais tem contato com as pessoas que têm suicídio, mais não sendo nem da família. Então é mais o ambiente que a pessoa vive, aquilo que proporciona. Lógico que quando nós
estamos no ambiente familiar, algo que acontece com um parente nosso, com alguém nosso, pode ir lá atrás e suscitar para alívio de uma situação, de um sofrimento também, levar a pessoa a cometer o mesmo erro que ela cometeu. Não exatamente essa maldição que é carregada, né? Acredito sim nesse pensamento. Hereditariedade está ligado à questão genética, mas não no mundo espiritual, jamais poderia acontecer. O pastor Reginaldo, ele foi muito feliz nas suas colocações e nos seus exemplos, né? E é exatamente isso. O conceito básico dessa visão pseudo-teológica, eu digo que é a questão dos espíritos malignos, né? Os demônios, né? Que trabalham em sucessão na família. Então, aquele pai que adulterava, consequentemente, o filho vai adulterar, né? Aquele pai ou aquela mãe, ou aquele irmão que um dia tirar a sua própria vida no suicídio, possivelmente também alguém da família vai se suicidar. Aí eles veem isso exatamente numa perspectiva espiritual, né? Espiritual. Então, realmente, isso é problemático, porque é o seguinte, se nós entendermos dentro do contexto bíblico, né, exatamente o pastor Reginaldo, como ele frisou aqui, Êxodo 20, versículo 5, que diz exatamente o seguinte: não adorarás nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor, teu Deus, de zeloso, tal, iniquidade dos pais e dos filhos, até terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Então aqui tem um condicional, né? Nós observamos que dentro da época do Antigo Testamento, dentro do contexto histórico, nós sabemos que ali existia, as pessoas moravam juntas, né? Até 3, 4 gerações sempre estavam juntos dentro do mesmo recinto, né? Então o que acontecia? Por que Deus está falando exatamente essas questões aqui, principalmente no decálogo aqui, que é os 10 mandamentos, está dizendo o seguinte: olha, nós sabemos que essa convivência, entendeu? Daqueles que se afastam de Deus, daqueles que aborrecem a Deus, é evidente que pode contaminar, entendeu? O meio, isso pode. Então, tipo assim, vou dar um exemplo, se você vive no meio de uma família onde tem muita droga, né, onde tem muita bebida, muita prostituição, existe uma tendência maior a você seguir esses padrões. O mundo do crime, por exemplo, não é? Existe essa tendência. Crianças envolvidas com isso, Sim, que vivem sim. em ambiente hostilizado, exatamente. Isso não pode levar até pelo lado da religião, se você tiver uma Claro. pessoas nascem católicas, né, tem uma tradição de ser católicos todos, né? Pessoas nascem espíritas, tem uma tradição de todos seguir aquela linha dos pais. Então, E até a gente pode colocar, não te cortando, mas uma observação, que é bom lembrar isso, acho que é importante. Por exemplo, pessoas que são criadas dentro do mundo do crime. exato. Lá no meio daquelas pessoas, independente de aceitarem ou conhecerem Jesus ou não, ele resolve: não, eu não quero isso para minha vida. Sim. Vou sair disso aqui, e acaba saindo mesmo, vivendo uma vida totalmente contrária a todo aquele processo. E isso é tão interessante, a partir do momento, dentro desse seu conceito, o senhor falou esse exemplo, que é formidável, nós observamos quando a pessoa aceita Jesus, ainda que esteja dentro desse crime, essa visão, vão tentar tirar esse espírito dele, entendeu? Aquele que já aceitou Jesus. Então, Aliás, eu até queria fazer uma observação que não está dentro do nosso contexto aqui, mas o pastor Reginaldo citou e o pastor Marcel também citou. Essa questão, gente, de nome de demônios, isso é meramente humano, não é bíblico, não tem Bíblia, não tem... E agora eu vou dar uma opinião pessoal, não costumo fazer isso aqui, até menciono para os meus companheiros que eu não gosto da minha opinião pessoal. Mas negócio de nome de demônios, Zé Pilinta, capiroto, não sei das quantas, pomba gíria, isso é invenção humana, isso não está na Bíblia. É demônio, e demônio a gente não brinca, a gente ataca ele também no mundo espiritual. É que Paulo fala lá aos Efésios: a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas é principados e potestade, pronto, não tem conversa. Pastor Fabiano, você tem razão, é porque há uma mania de importar de maneira sincrética alguns elementos religiosos de outras matrizes, né, para o cristianismo. Então importaram, por exemplo, da Ubanda, da Banda Magia Negra, seja de onde for, vários elementos. Olha o catálogo aí, o nome desses demônios são falados na igreja às vezes mais do que... em algumas igrejas, evidentemente, em alguns trabalhos, né, algumas campanhas por aí. Certamente na sua igreja não existe isso, mas só por nota de informação, há espaços evangélicos que as pessoas insistem em ficar falando lá o nome dos demônios que você falou. Por exemplo, há uma coleção só de Exus: Exu Capoeira, Exu do Lodo, Exu Caveira, Exu da Mata Virgem. E da pombagira, tem lá pombagira que ataca as menininhas, né, novinha, pombagira menina moça, né, a pombagira sete saia, pombagira giramundo, pombagira... É isso, né? Ou seja, esses nomes,
eles não devem serem repetidos em perspectiva evangélica porque eles não fazem parte. Jesus não deu nomes para demônio, né? Ele apenas expulsa os demônios. Em outras palavras, Jesus não dá microfone para os demônios. Pastor Fabiano, voltando à questão que o pastor Marcel falou, muito relevante, discutir essa questão da maldição hereditária. E uma coisa que me chama a atenção é que a pessoa pode reproduzir os mesmos erros dos pais. Sim. Mas isso não significa que é uma maldição hereditária. Inclusive, na psicologia moderna, é chamado de repetição do hábito, né? O reflexo de comportamento. Então, um pai que passou a vida inteira bebendo, sendo um alcoólatra, fora e dentro de casa, há uma possibilidade muito grande do filho repetir o hábito, né? De ser um beberrão, um alcoólatra. O pai que espancava lá a esposa, que violentava fisicamente, agredia fisicamente, melhor dizendo, o filho pode também ser um filho violento em relação à sua mulher. Isso é uma repetição do hábito, é um reflexo negativo do comportamento adquirido do seu próprio pai. Mas isso não tem a ver com transferência do pecado do pai. Pelo contrário, é a percepção do hábito do pai que está sendo desenvolvido no filho, porque o filho preferiu refletir ou copiar aquele comportamento. É a influência moral mesmo, né? O âmbito familiar, ele é o ambiente apropriado, o propício para que sejam repetidas as ações dos filhos em relação aos pais. Evidentemente, outras coisas também acontecem, isso não é só no seio familiar. Se você convive dentro de uma comunidade que prega algum tipo de doutrina, algum tipo de pensamento, o pastor Marcel citou até o pensamento da questão da religião, isso tudo é repetido. Na verdade, a vida do ser humano são repetições, né? Cada um, inclusive, a própria Bíblia, e quando a gente lê a filosofia, a própria sociologia, nesse contexto geral, a própria psicologia, quando ela ensina, tudo isso é voltado para esse tipo de pensamento. Por exemplo, Paulo foi criado lá aos pés de Gamaliel, quer dizer, a doutrina, para que fosse passada de forma coerente, de forma consistente, o discípulo deveria conviver com o mestre, viver na casa dele, passar. Por quê? Exatamente para ele aprender exatamente como aconteceu. E isso acontece em todos os sentidos da vida, principalmente no cometimento dos acertos e dos erros. A verdade é que no pensamento que nós estamos discutindo, à luz da palavra de Deus, não existe maldição hereditária. Existe o contexto de maldição e bênção, como foi bem falado aqui, mas a própria Bíblia, quando aqueles que suportam, né, e até agem nesse sentido em relação ao Velho Testamento, dizendo que existe isso, o próprio Velho Testamento, lá em Deuteronômio 24:16, diz assim, não se farão morrer os pais pelos filhos, nem os filhos pelos pais, cada qual morrerá pelo seu próprio erro. Então cada um responde por si só. Se houvesse maldição hereditária, a Bíblia diria. Como a Bíblia não diz, o resto é invenção daqueles que querem, na verdade, trazer até perigoso isso, eu já citei isso e gostaria de mencionar, um sofrimento alheio, porque a pessoa vai estar ali sofrendo, às vezes vai numa condição de campanhas, até supostamente uma campanha ali, para poder se libertar daquela maldição, vai 1, 2, 3, 4, 7, não sei quantos dias, para se libertar de algo que não existe. Não existe maldição hereditária. Pastor Fabiano, lembrando da sua primeira pergunta, e aí agora tentando respondê-la novamente, essa ideia de maldição hereditária, a pregação, o ensino da mesma, gera, mesmo no ambiente evangélico, gera nas pessoas cristãs uma certa cultura do medo. Sim. A pessoa vai ficando atemorizada, há muito temor, pavor, por conta de que ela possa pagar hoje ou amanhã pelo pecado dos pais. Uma certa rixa também. Uma certa rixa, né? Com um pai que, meu pai fez isso. Exatamente. Porque sobrou pra mim. Sobrou para mim. Parece que Deus está bem aborrecido lá em Ezequiel 18, o texto que nós estávamos falando aqui nos bastidores. E Deus está falando da responsabilidade pessoal. Lembra quando Jesus opera um milagre, pastor Fabiano? Alguém pergunta, a pessoa era cego, por quê? Foi seus pais que pecaram? Jesus já descarta a maldição hereditária aí nesse ponto. Aí, Ezequiel 18 é um texto muito conhecido, a gente até indica ele
para as pessoas que assistem e acompanham o programa A Igreja Quer Saber. E o texto diz lá da seguinte forma: a questão lá é a responsabilidade é pessoal. Os pais comeram uvas verdes e os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é que embotaram. Aí Deus está dizendo assim: tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, jamais direis este provérbio em Israel. Tinha virado uma cantiga, né? Um adágio, né? Aí o Senhor diz: eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do filho é minha, e a alma que pecar, esta morrerá. Individualmente, a responsabilidade tá individual. E para eliminar essa possibilidade, temos outros textos na Bíblia, esse que eu li, por exemplo, na introdução do programa, Romanos 8, mas nós temos aqui o próprio Paulo, quando ele escreve aos Gálatas, ele vai lá: ó, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Jesus tomou sobre si as nossas maldições, carregou os nossos pecados. Isso não é inegociável. Então, se você talvez esteja assim, sendo bombardeado, que você tem uma maldição hereditária e tem que quebrar, você pode ficar tranquilo, porque à luz da palavra de Deus isso não tem. Nós gostaríamos muito de prosseguir nesse assunto, mas hoje o nosso tempo já acabou. Eu gostaria aqui de agradecer a sua participação assistindo o nosso programa. Continue assistindo, nós temos aqui sempre um programa novo para que você possa assistir um assunto novo, melhor dizendo, dentro do nosso programa. Apresentamos o nosso programa aos sábados às 21 horas, às segundas-feiras também, às 21 horas. E agora, a novidade que eu anunciei no programa passado e já está rodando no Facebook, está lá no meu Facebook, Pastor Fabiano Reis. Você procura lá, aliás, não tem pastor no nome, tá? Fabiano Reis, procure lá meu Facebook, que é a transmissão ao vivo. Procure do Marcelo, do pastor Reginaldo, que eles também compartilham lá a transmissão, para que você também possa aproveitar. Deus abençoe, pastor Marcelo, pastor Reginaldo, obrigado pela participação de vocês, sempre com muita coerência nas palavras. Que Deus abençoe sua vida. Pastor Fabiano, mais uma vez, muito obrigado. E esse agradecimento se estende ao nosso ministério, o Ministério Vila Nova, a presidência do nosso ministério, pastor Josué. E ainda lembrando da sua primeira pergunta, que é muito importante, eu deixo aqui às pessoas que assistem o conselho de Paulo, né? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para a frente, para as que estão diante de mim. Não tenha medo de maldição, não tenha medo, porque o seu passado, ele foi curado, o seu passado, ele foi colocado no mar do esquecimento pelo nosso Senhor Jesus Cristo. A obra dele te libertou, a obra dele, como disse o pastor Marcel, te fez uma nova criatura. Você tem uma nova vida, e nessa nova vida você não deve temer, deve ter esperança. Pastor Marcelo. Pai Senhor, pastor Fabiano, mais uma vez, obrigado a todos que estão nos assistindo, a todos aqueles que estão do outro lado do mundo também, que nos assistem. Gosto muito do nosso programa, pastor Fabiano. Isso me deixa até um pouco lisonjeado, sabe? Que é bacana saber que alguém está nos assistindo lá no Japão, né? Lá no México também, tem pessoas que estão nos assistindo. Agradeço ao Senhor pela essa oportunidade, ao Ministério Vila Nova. Quero dizer a vocês, a todos que estão nos assistindo, se alguém está em Cristo, nova criatura é. E as coisas vai se passar, e isso que tudo se faz novo, se faz novo. Então a maldição hereditária, na verdade, não existe, né? O que existe, na verdade, é você se render aos pés de Cristo, amar a Deus e ser abençoado. Obrigado, pastor Reginaldo também. Muito obrigado, pastor Amém. Marcel. Deus abençoe e até o nosso próximo programa, A Igreja Quer Saber.